Quem ainda chora pelas almas que caminham em silêncio para a eternidade sem Cristo? Quem ainda sente o peso da perdição como um fogo que consome o peito, que rouba o sono, que arranca lágrimas escondidas na madrugada? Quantos de nós ainda ousamos carregar em nosso coração a dor do Cordeiro, que sangrou por homens que hoje já não lembram do seu nome? Há uma ferida aberta no corpo da igreja. Não é uma ferida de perseguição, nem de falta de recursos, mas a ferida do esquecimento da cruz, da indiferença diante das almas que morrem sem ouvir sequer uma vez o nome de Jesus. O silêncio de Deus, tantas vezes sentido por homens e mulheres de oração, ecoa nas madrugadas dos santos que perguntam: Senhor, onde está o fogo? Onde está o peso da glória que antes quebrantava nossos ossos? O coração missionário, esse coração que pulsa com a eternidade, parece adormecido em muitos. Em troca do consolo da obediência, preferimos o conforto do sofá. Em troca das lágrimas derramadas em intercessão, preferimos os risos fáceis da distração. Mas o Espírito sussurra: quem irá por nós? Quem se levantará no vale de ossos secos? Quem dará a vida por aqueles que não conhecem a vida? David Brainerd conhecia esse peso. Mesmo enfermo, mesmo rejeitado pela própria saúde de seu corpo, ele escolheu arder em compaixão pelas almas perdidas. Seu diário está repleto de gemidos que não podem ser traduzidos em palavras comuns, porque nasciam das entranhas de um espírito consumido pelo zelo de Cristo. Ele deixou o aconchego que poderia ter, a vida tranquila que muitos buscariam, e se lançou aos campos gélidos, às florestas úmidas, aos vilarejos distantes, tudo por uma causa que o mundo jamais entenderia: salvar do fogo eterno aqueles que nunca ouviram o som do Evangelho. E nós? Quantos de nós ainda guardamos esse zelo em nossas veias? Quantos ainda ouvimos o clamor das multidões invisíveis que morrem sem Cristo? A ausência de fogo em nossos púlpitos, a ausência de lágrimas em nossas orações, a ausência de cruz em nossas escolhas. Tudo isso denuncia que esquecemos o que significa amar de forma radical. Um coração missionário não é um coração normal. Ele não se satisfaz com a rotina da fé domesticada, não se acomoda com cultos programados, nem com religiosidade polida. Ele é selvagem, indomado, movido pelo Espírito, ferido pela dor dos que perecem. Ele ama além da razão, chora além da lógica, dá além daquilo que o corpo permite. Ele se parece com o coração de Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. David Brainerd escrevia em sua solidão: não posso descansar enquanto houver almas sem Cristo ao meu redor. Meu corpo desfalecerá, mas minha alma seguirá clamando. Esse é o tipo de amor radical que confronta nossa frieza moderna, que expõe o vazio de nossas prioridades. Hoje o Senhor nos chama de volta. O Espírito cutuca nossas consciências, como quem desperta alguém à beira de um sono mortal. Ele pergunta: onde está o teu coração? Está preso às comodidades passageiras ou está queimando pelas almas eternas? Há um clamor ecoando no céu e ressoando na terra. O coração missionário é um chamado ao sacrifício, à compaixão, ao zelo espiritual. É o convite de Cristo para que morramos para nós mesmos e vivamos para aqueles que ainda não o conhecem. E diante desse chamado, não há como ficar neutro. Ou ardemos com ele, ou nos apagamos sozinhos. Eis que os campos estão brancos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Um chamado ecoa pelas eras, atravessa desertos e cidades e chega até nós, ferindo-nos com uma verdade inescapável. Há campos prontos, há almas famintas, há corações clamando em segredo por um Salvador que ainda não conhecem. O versículo não é apenas uma lembrança histórica, é uma sentença viva que repousa sobre os ombros da igreja de hoje. Os campos estão brancos. A colheita está diante de nós. A urgência não diminuiu. Ao contrário, cresceu. Porque os dias se tornaram mais sombrios, os altares mais frios e os corações mais distraídos. A igreja contemporânea vive, muitas vezes, como se tivesse todo o tempo do mundo,
como se o relógio da eternidade não estivesse correndo. Mas o relógio corre. Cada batida é uma alma que se perde. Cada suspiro é uma oportunidade que não volta. David Brainerd, ao ler tais palavras, não as recebia como metáforas poéticas. Ele as sentia como fogo queimando seus ossos. Ele sabia que os campos estão brancos significava homens, mulheres, crianças e anciãos, tribos inteiras, sem o eco do nome de Cristo em seus ouvidos. Para ele, esse versículo não era para ser meditado apenas, mas vivido até o esgotamento das forças. E nós? Quantas vezes ouvimos o mesmo versículo, mas o traduzimos como poesia de púlpito, sem permitir que ele nos arranque da cadeira confortável? O campo não está branco apenas para quem atravessa oceanos, ele está branco ao lado da nossa porta, no silêncio do vizinho que não conhece Jesus, no olhar perdido de quem passa todos os dias ao nosso lado. Mas poucos são os trabalhadores. O contraste é devastador. O campo é vasto, fértil, pronto, mas os ceifeiros são escassos. A terra clama por pés que a pisem, por mãos que recolham, por corações que sangrem por ela. E, no entanto, muitos permanecem alheios, preocupados com as estações do próprio conforto. Aqui está o golpe profético do versículo. Não é Deus quem falha em preparar a seara. Somos nós que falhamos em responder com prontidão. O céu não deixou de chamar, mas a terra deixou de obedecer. E nesse vazio milhões caminham sem direção, descendo para a eternidade sem sequer ouvir o som do Evangelho. A imagem do campo branco é também a imagem de um limite. O branco denuncia que o tempo está no fim, que não há mais demora. O grão que não for colhido apodrecerá. O coração que não for alcançado se perderá. O branco é a cor da urgência, da pureza prestes a ser manchada pelo esquecimento, da oportunidade que não volta. Quando Brainerd escreveu em seu diário, enfermo e exausto, que preferia morrer jovem queimando de amor por Cristo do que viver longamente em frieza, ele estava vivendo o peso desse versículo. Para ele, o campo branco não permitia adiamentos, não permitia hesitações. Sua saúde se esvaía, mas sua alma se tornava cada vez mais forte em zelo, porque entendia que cada dia era uma chance que jamais voltaria. O campo está diante de nós. O Espírito ainda chama trabalhadores. O convite não foi retirado. Mas quem dirá: eis-me aqui, envia-me? Quem terá coragem de abandonar as seguranças frágeis deste mundo e se lançar ao chamado eterno? Talvez hoje o Senhor esteja repetindo em nossa geração aquilo que sussurrou ao coração de Brainerd. Darei pouco tempo, mas darei fogo intenso. Darei fragilidade ao corpo, mas darei força indomável ao espírito. Darei solidão na terra, mas darei comunhão eterna comigo. É preciso recuperar os ouvidos espirituais para escutar a chave desse versículo. Porque ele não fala apenas de ceifa, ele fala de destino. Ele não é apenas um convite, mas um julgamento. Se o campo está pronto e não colhemos, somos culpados do sangue que se perde. O peso da omissão é tão terrível quanto a escuridão da rejeição. E, no entanto, mesmo assim, a graça ainda nos chama. O versículo é um grito, mas também é um convite terno. É o Cordeiro dizendo: anda comigo, trabalha comigo, reparte comigo as dores e as alegrias de colher o que custou meu sangue. O campo branco nos lembra que ainda há esperança, que ainda há almas esperando a voz do Evangelho, que ainda há corações preparados pelo Espírito, aguardando apenas um mensageiro disposto a ir. David Brainerd foi esse mensageiro. Ele ouviu o versículo e respondeu, não com palavras apenas, mas com a própria vida. E a sua história ainda ecoa como uma chave que gira dentro do coração daqueles que ousam se render. Hoje, a mesma chave nos é entregue. O versículo não é antigo, é agora. Não é distante, é perto. Não é opcional, é urgente. O campo está branco. Os trabalhadores são poucos. E a pergunta que o Espírito faz é simples e cortante. Você será contado entre os que vão ou entre os que se escondem? O Espírito pergunta à igreja de hoje: onde está o teu primeiro amor?
Onde está o fogo que queimava na madrugada? Onde estão as lágrimas que caíam pelo perdido? Onde está a chama que outrora te fazia suspirar pela eternidade? A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nas paredes, mas não nos joelhos. A cruz está nos púlpitos, mas não nas ruas. A cruz está nos discursos, mas não nas feridas do amor sacrificial. Vivemos em um tempo de grande religiosidade e pouca paixão. Muitos carregam a Bíblia nas mãos, mas poucos deixam que ela penetre como espada na alma. Muitos falam do amor de Cristo, mas poucos se assentam ao lado do quebrado, do sujo, do esquecido, para partilhar desse amor em carne e sangue. A igreja prega poder, mas vive em fraqueza espiritual. A igreja canta vitória, mas se rende às distrações da carne. A igreja fala do céu, mas se enamora da terra. A igreja diz que ama, mas evita sofrer. David Brainerd escrevia em seu diário: "Choro de noite, porque sinto que meu coração não se quebranta o suficiente pelas almas. Meu corpo está fraco, mas meu espírito clama: Senhor, dá-me um coração inteiro para ti." Ele se angustiava não com a ausência de riquezas, não com a perda de saúde, mas com a possibilidade de que seu coração esfriasse diante da eternidade. E nós? Quantos choram não por causa do reino, mas porque perderam aplausos humanos? Quantos jejuam não por quebrantamento, mas por barganha? Quantos pregam não pela glória de Cristo, mas pelo brilho próprio? O Espírito confronta. Estamos nos enganando com fachadas de espiritualidade. A oração está nos lábios, mas não no quarto secreto. A adoração está nos cultos, mas não nas madrugadas silenciosas. A palavra está nos sermões, mas não nos ossos. A compaixão está nas redes sociais, mas não nos abraços. E o campo segue branco, os povos seguem sem ouvir, os vizinhos seguem sem conhecer, as cidades seguem mergulhadas em trevas. Enquanto isso, corremos atrás de ministérios mais confortáveis, mais populares, mais rentáveis. O Espírito confronta. Somos uma geração que ama a missão, mas não os missionários, que ama o discurso, mas não o sacrifício, que ama a visão, mas não o preço. David Brainerd se levantava doente, com febre, tossindo sangue, e ainda assim caminhava horas a cavalo por florestas geladas, porque dizia: "Como posso descansar enquanto há almas perecendo ao meu redor?" Essa voz ecoa como trovão contra o nosso comodismo. Nós descansamos, ele se consumia. Nós negociamos, ele se entregava. Nós esperamos condições melhores, ele agia mesmo na dor. Nós buscamos aplausos, ele buscava apenas almas. E a igreja se cala diante do confronto, porque é mais fácil celebrar vitórias passageiras do que admitir derrotas espirituais. É mais fácil construir templos de pedra do que corações de carne. É mais fácil multiplicar eventos do que multiplicar lágrimas. A cruz está nos slogans, mas não no estilo de vida. A cruz está nas conferências, mas não no sacrifício diário. A cruz está nas camisetas, mas não nos ombros que carregam o peso dos outros. A cruz está nos lábios, mas não nas mãos calejadas do serviço. E o Espírito não se cala. Ele continua a repetir: onde está o coração missionário? Não um coração que calcula, mas que se entrega. Não um coração que mede resultados, mas que se derrama. Não um coração que vive para si, mas que se perde para ganhar outros. O pecado da distração corrói silenciosamente. Corremos de entretenimento em entretenimento. Buscamos prazeres rápidos. Acumulamos bens como se pudéssemos estender a eternidade com ouro e conforto. Enquanto isso, a seara apodrece diante de nossos olhos. A igreja está cheia de programas, mas vazia de lágrimas. Cheia de recursos, mas pobre de paixão. Cheia de barulho, mas carente de quebrantamento. Cheia de discursos, mas vazia de vida. David Brainerd nos denuncia do túmulo, como uma voz profética que não pode ser silenciada. Ele diz: de que adianta a saúde do corpo se a alma está morta? De que adianta o conforto da terra se o céu não é pregado? De que adianta viver longamente
se não se viveu para Cristo. E nós ficamos em silêncio, porque sabemos que é verdade. O Espírito nos mostra que pecados disfarçados estão nos corroendo. Chamamos ambição de visão, chamamos vaidade de excelência, chamamos egoísmo de prudência, chamamos covardia de sabedoria. E assim, o campo permanece sem trabalhadores. A igreja se orgulha de sua força, mas o céu chora por sua fraqueza. A igreja se gloria em números, mas o céu procura frutos. A igreja se vangloria de prédios, mas o céu procura corações. A cruz está nas decorações, mas não nas decisões. A cruz está nas palavras, mas não nos passos. A cruz está nos discursos, mas não nos sonhos. A cruz está nas liturgias, mas não no sangue derramado de amor. David Brainerd dizia: prefiro 1 minuto com Cristo em dor do que uma vida sem Ele em conforto. E quantos de nós dizemos o oposto com nossas escolhas diárias? O Espírito hoje confronta não para destruir, mas para despertar. Ele expõe a ferida para curar. Ele arranca a máscara para restaurar. Ele quebra a rotina para reacender a chama. E ele pergunta de novo: onde está o teu coração? Se está no trono do conforto, será consumido. Se está no altar da ambição, será frustrado. Se está no campo branco, será frutífero. A igreja precisa ouvir, precisa tremer, precisa se ajoelhar, porque não haverá colheita sem lágrimas, não haverá avivamento sem cruz, não haverá ceifa sem sangue derramado em amor. O Espírito está nos chamando a escolher entre 2 caminhos: o caminho largo, da indiferença piedosa, dos cultos sem fogo, das vidas sem entrega, ou o caminho estreito, da compaixão radical, da cruz carregada, do sacrifício missionário. David Brainerd não era perfeito, mas seu testemunho grita contra nós. Ele ardeu até consumir-se, e sua vida curta deixou uma chama que atravessou séculos. Nós, com nossas longas vidas confortáveis, deixaremos o quê? A cruz está diante de nós, não como ornamento, mas como confronto. A seara está diante de nós, não como metáfora, mas como urgência. O Espírito está diante de nós, não como ideia, mas como voz viva. E a pergunta, mais uma vez, ecoa como martelo que quebra a pedra: onde está o teu coração? E você? Ainda sente o fogo? Ainda sente o peso que dobra os joelhos? Ainda sente a ferida que não cicatriza enquanto houver um só coração perdido? Ou já se acostumou a viver uma fé sem lágrimas, um evangelho sem cruz, uma vida sem urgência? As palavras ecoam: os campos estão brancos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Não é uma frase distante, é para você, é para este exato momento. É como se o próprio Cristo estivesse sussurrando ao seu ouvido: olha ao teu redor, vê o que eu vejo, sente o que eu sinto. Caminha comigo, porque o tempo é curto. Quantas vezes você cantou sobre entrega, mas não se entregou? Quantas vezes falou do amor de Cristo, mas se fechou diante do próximo? Quantas vezes repetiu que tudo é para Ele, mas guardou para si mesmo o melhor de seus dias, de suas forças, de seus sonhos? Seja honesto diante de Deus. O que tem movido o seu coração? É a paixão pela glória dele ou a busca pelas seguranças que o mundo oferece? É o peso da eternidade ou a pressa de construir uma vida confortável e previsível? O Espírito pergunta de novo: e você? Ainda chora? Ainda há lágrimas escondidas no travesseiro, pedindo que Deus salve aqueles que você ama? Ainda há intercessões que fazem o coração queimar? Ainda há noites em que você prefere falar com o céu a dormir tranquilamente? Ou já não há mais nada? Já não há fogo? Já não há clamor? Já não há dor? David Brainerd, enfermo e solitário, escrevia em seu diário: às vezes sinto-me tão frio que temo ter perdido o amor por Cristo, mas quando ergo meus olhos às almas que perecem, meu espírito se inflama outra vez. Veja a diferença. Até no frio de seu coração, ele buscava motivos para reacender o fogo. Até no cansaço ele encontrava forças. Até na doença ele descobria zelo. E o que fazemos no nosso frio espiritual? Nos acomodamos,
nos distraímos, buscamos justificativas. Acostumamos o coração ao vazio e chamamos isso de normalidade. Mas não é normal. Não é normal que a cruz não nos abale. Não é normal que as almas perdidas não nos incomodem. Não é normal que a seara branca não nos mova. Não é normal que os trabalhadores sigam poucos e nós permaneçamos imóveis. E você? O que fará diante disso? Vai continuar ouvindo, mas não respondendo? Vai continuar chorando? Por si mesmo, mas não pelas multidões? Vai continuar desejando o céu, mas evitando a cruz? Cristo olha para você agora. Ele não olha para a multidão apenas, ele olha para o seu coração. Ele pergunta: você me ama o suficiente para ir? Para orar? Para interceder até que algo se mova? Para perder noites de descanso em troca de lágrimas de compaixão? Para entregar o que você mais valoriza a fim de que outros vivam? E o silêncio pesa, porque sabemos que a resposta muitas vezes tem sido não. Não, conscientemente, mas nas nossas escolhas diárias. Você sente isso? Essa mistura de dor e amor, de acusação e convite? O Espírito não te expõe para te envergonhar, mas para te despertar. Ele não mostra o frio do teu coração para te destruir, mas para reacender a chama. Os campos estão brancos. Você os vê? Ou só enxerga seus próprios problemas? Você consegue ouvir o clamor das multidões invisíveis? Ou só escuta a voz do seu ego gritando mais forte? E se fosse você? E se fosse a sua alma perdida? E se fosse a sua eternidade em jogo, sem ninguém para anunciar Cristo? E se você fosse o homem, a mulher, a criança, em um vilarejo distante, sem Bíblia, sem igreja, sem esperança? Será que não clamaria, mesmo em silêncio: Senhor, envia alguém? Esse alguém pode ser você. Não necessariamente em outro país, não necessariamente em terras estrangeiras, mas onde você está, no trabalho, na vizinhança, na família, na cidade. Porque o campo não está branco apenas longe, está branco ao lado. David Brainerd escreveu: prefiro morrer cedo em obediência do que viver longo tempo em desobediência. Ele nos mostra que a questão não é a quantidade de anos que vivemos, mas a intensidade com que amamos. E você? Vive intensamente para Cristo ou morre lentamente para si mesmo? Você prefere dias longos sem cruz ou dias curtos com fogo? Você está disposto a se gastar ou prefere acumular? Não fuja dessas perguntas. Elas são o martelo de Deus quebrando o teu coração de pedra para fazer dele novamente um coração de carne. E talvez você esteja ouvindo e pensando: mas eu já falhei tanto, já me esfriei tanto, já deixei passar tantas oportunidades. Sim, é verdade, mas a graça de Cristo não expira. O campo ainda está branco. O chamado ainda ecoa. O Espírito ainda diz: vem. Não olhe para o passado como sentença, mas como alerta. O que importa é o agora. O que importa é se hoje você se ajoelha e diz: Senhor, reacende em mim o coração missionário. Dá-me lágrimas de novo. Dá-me paixão de novo. Dá-me coragem de novo. Talvez você precise chorar agora. Talvez precise deixar que o Espírito quebre o orgulho, desfaça a máscara, silencie as desculpas. Talvez precise confessar: Senhor, eu não tenho chorado pelas almas. Eu não tenho sentido a dor da seara. Eu me acostumei a viver para mim. E sabe o que Cristo faz quando você confessa isso? Ele não te rejeita. Ele não te acusa. Ele te abraça e te enche outra vez. Ele devolve o peso. Ele devolve o fogo. Ele devolve o amor. Você não precisa ser forte como Brainerd. Você não precisa ser herói. Você só precisa estar disposto. O resto, o Espírito faz. Mas precisa haver rendição. Precisa haver quebrantamento. Precisa haver confissão. Precisa haver lágrimas. E você? Vai permitir que o Espírito quebre o teu coração agora? Vai permitir que ele plante em você de novo esse amor radical pelas almas perdidas? Vai permitir que ele te tire da distração e te leve ao campo branco? O apelo não é para outro, é para você. O clamor não é para amanhã,
é para hoje. O campo não espera. O tempo não espera. A eternidade não espera. E você? Você ainda sente o fogo? Você ainda chora? Você ainda ama? Você ainda crê que Cristo pode usar você? Ou vai deixar passar mais uma vez? O Espírito está batendo a porta. E se você abrir, ele vai entrar. Ele vai incendiar. Ele vai fazer novo. Mas a decisão é sua. Agora, meu irmão, minha irmã, depois de ouvir tudo até aqui, depois de sentir o peso da palavra penetrando em sua alma, eu preciso perguntar: você está disposto a voltar à cruz? Você está pronto para se render, para deixar para trás o peso do pecado, a ilusão do controle, a vida de vaidade e correria que esgota sua alma? Hoje o Espírito Santo não apenas fala, ele convoca. Ele chama você de volta ao altar. Ele pede o seu coração por inteiro. Cristo não morreu por metade de você. Ele não se entregou por uma parte da sua vida. Naquela cruz do Calvário, o sangue não foi derramado para que vivêssemos pela metade. Ele morreu para que você, completamente dele. E hoje ele te chama ao arrependimento real, profundo, sincero. Arrependimento não é apenas lágrimas nos olhos. Arrependimento é mudança de rota, é abandonar a estrada larga e voltar ao caminho estreito. É ouvir a voz que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Quantos querem a vitória, mas não querem o sacrifício? Quantos desejam a coroa, mas rejeitam os cravos? Quantos clamam por poder, mas fogem da obediência? O Senhor hoje olha para você e diz: meu filho, filha, volte, retorne. Eu não quero apenas suas palavras, eu quero o seu coração, a sua entrega, a sua vida no altar. A cruz não é opcional. A cruz não foi um detalhe na caminhada de Cristo. A cruz foi o centro. O caminho de Jesus não terminou em aplausos, terminou em entrega. E se ele, o Filho de Deus, não fugiu da cruz, como nós poderíamos fugir? A cruz é dura. A cruz dói. A cruz é renúncia. Ela fere o orgulho, destrói o ego, mata a vaidade. Mas, meu irmão, minha irmã, é exatamente aí que a vida verdadeira começa. Porque o que morre na cruz é aquilo que nos escraviza, e o que nasce da cruz é aquilo que nos liberta. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Paulo entendeu. Só há vida verdadeira quando o eu é crucificado. Você ainda está vivendo para si mesmo? Ou já entregou tudo no madeiro do Calvário? O chamado ao arrependimento. Hoje, o Espírito Santo insiste em tocar no mais profundo da sua alma. Você precisa voltar. Precisa largar aquilo que te afasta de Deus. Precisa renunciar ao pecado escondido, à vida dupla, à frieza espiritual. Você precisa voltar ao altar. Quantas vezes você prometeu, mas voltou atrás? Quantas vezes você sentiu o fogo, mas se apagou? Quantas vezes começou bem, mas se perdeu no caminho? Não é hora de justificativas, não é hora de adiar, é hora de decidir. O arrependimento real é dor pelo pecado, mas também é renúncia. É dizer: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu entrego, eu abro mão, eu volto para ti. E talvez você diga: mas eu não consigo sozinho. E é verdade, você não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. É por isso que Cristo morreu. Ele não pede que você se salve sozinho. Ele pede que você se renda e o sangue dele fará o resto. A cruz é o único caminho. Talvez alguém tenha te dito que existe outro caminho, que você pode viver de qualquer jeito, que a graça cobre tudo, que a cruz é pesada demais. Mas não se engane. A cruz é o único caminho. Sem cruz não há discipulado. Sem cruz não há renúncia. Sem cruz não há vida nova. Quem foge da cruz, foge de Cristo. Quem rejeita a cruz, rejeita a ressurreição. E hoje eu te convido, com todo amor, mas também com todo o peso da verdade. Volte à cruz. Curva-se diante dela. Entregue-se diante dela. Ali está a fonte do perdão, da vida, da restauração. Você carrega feridas. A cruz cura.
Você carrega culpas? A cruz perdoa. Você carrega fardos? A cruz liberta. Mas jejua como antes. Já não se consagra como antes. O altar está caído. Mas hoje é dia de reconstrução. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza quem volta com sinceridade. Hoje Ele estende a mão e diz: eu ainda tenho um lugar para você. Eu ainda quero usar você. Eu ainda quero restaurar você. Um chamado de amor. Ouça bem, o chamado de Cristo não é apenas um peso, é também ternura. Ele não te chama para destruir você, mas para reconstruí-lo. Ele não pede renúncia para roubar você. Não tente ter a cruz sem a morte do eu. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. O retorno ao altar. Voltar ao altar significa mais do que um momento de emoção. Voltar ao altar é reconstruir sua vida em Cristo. É trocar prioridades. É deixar de viver para si e viver para Ele. Pense em Elias no Monte Carmelo, quando restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Talvez o altar da sua vida também esteja quebrado. Talvez você até ame a Deus, mas já não ora como antes. Já não, mas para libertar você. Você não perde nada na cruz. Tudo que morre ali é o que não poderia permanecer. O que você ganha é infinitamente maior. Vida, paz, eternidade. E hoje, a voz do Espírito ecoa. Volte, volte ao primeiro amor. Volte ao altar, volte à cruz. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja chorando agora. Talvez o peso da palavra tenha exposto o que estava escondido. Talvez o Espírito esteja quebrando seu coração. Não endureça, não resista. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de cruz. Feche os olhos, curve o coração e diga com sinceridade: Senhor, eu volto. Eu me rendo. Eu tomo a minha cruz. Mata em mim o que não te agrada e ressuscita em mim a tua vida. Porque lembre-se, não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Você não chegou até aqui por acaso. A mão invisível de Deus guiou você a cada palavra, como quem leva um viajante cansado até uma fonte escondida no deserto. Você ouviu não apenas uma mensagem, mas um chamado. E esse chamado tem urgência, tem peso, tem eternidade. David Brainerd escreveu em seu diário: eu não posso viver sem almas para ganhar. O céu não seria céu para mim se não visse pecadores sendo alcançados por Cristo. Ele falava como quem sabia que cada respiração era contada, como quem sentia que não havia tempo a perder. E hoje, mesmo do pó de sua história, sua voz ecoa como trombeta. Desperta, igreja. Desperta, alma adormecida. Deus usou este vídeo para despertar você. Não é acaso, não é coincidência, é providência, é graça, é misericórdia correndo atrás de você antes que seja tarde demais. Quantas vezes você silenciou a voz do Espírito? Quantas vezes o coração ardeu e você resistiu? Quantas vezes prometeu voltar, mas se perdeu novamente? Hoje não. Hoje é dia de retorno. E se em algum momento, enquanto ouvia, seus olhos arderam e seu coração se apertou, saiba, não era emoção humana, era o Espírito Santo falando com você. Isso é visitação. Isso é graça. Isso é o céu batendo à sua porta e pedindo entrada. Escreve aqui abaixo como forma de resposta: eu quero voltar. Não como quem comenta um vídeo qualquer, mas como quem ergue um altar público diante de Deus, como quem confessa diante do céu e da terra: eu volto. Eu me rendo. Eu não vou mais fugir. Brainerd dizia: oh, que eu fosse uma chama consumida pelo amor de Cristo. Ele não viveu longamente. Não pregou em grandes auditórios, mas ardeu, e por arder, sua vida se tornou eterna em frutos. Quem arde por Cristo nunca se apaga na eternidade. E eu digo a você, compartilha esta palavra com alguém que precisa ser acordado antes que seja tarde. Não retenha a trombeta que soou para você. Há alguém à sua volta que ainda dorme, que ainda brinca com a eternidade, que ainda não voltou ao altar. Seja a voz que desperta, seja o eco do céu para outro coração. E se esta palavra tocou teu espírito,
Se em algum momento você sentiu que não podia continuar o mesmo, então este lugar é seu altar também. Inscreva-se no Diário Missionário. Aqui cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Não é apenas um canal, é um espaço de encontro, é vigília na madrugada, é diário de almas que ainda acreditam que vale a pena gastar-se por Cristo. Volte sempre, porque há mais do que mensagens aqui, há um chamado. Este lugar não é para quem busca entretenimento, mas para quem anseia ouvir a voz de Deus ecoando em meio ao ruído do mundo. E quando voltar, venha como quem vem a uma fogueira, para aquecer o coração. Venha como quem entra no templo, para dobrar os joelhos. Venha como quem visita o diário de um missionário, para lembrar que ainda há sangue, suor e lágrimas sendo derramados por amor às almas. David Brainerd dizia: "Ó que meu coração ardesse continuamente pelo progresso do reino de Cristo." Essa chama é para você também. Não se contente em ser espectador. Não se conforme em ser apenas ouvinte. Seja parte da ceifa. Seja trabalhador enviado. Seja resposta à oração do Senhor da Seara. E eu profetizo sobre você: não viverá para o vazio, não morrerá na frieza, não será mais um na multidão indiferente. O Espírito Santo marca você agora para ser testemunha, para ser voz, para ser ceifeiro. Você não chegou até aqui por acaso. Não resistiu a esta palavra por acidente. Não ouviu até o fim sem motivo. O céu tem pressa em sua vida. O céu tem fogo para o seu coração. O céu tem um chamado sobre você. Então curva o coração agora e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não fujo mais. Eu volto. Eu tomo a cruz. Eu quero ser contado entre os ceifeiros. E enquanto você declara isso, testemunha aqui nos comentários: o Espírito ainda me visita. Deixe escrito como memorial, para que, quando olhar de novo, lembre-se, aqui foi um altar. Aqui eu me rendi. Aqui eu voltei. E nunca esqueça, não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Mas há vida para quem crê, há perdão para quem volta, há chamado para quem se entrega. Deus usou este vídeo para despertar você. Compartilha com quem ainda está dormindo. Inscreva-se no Diário Missionário e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Porque aqui cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é eco do céu. E volte sempre, porque o céu não deixou de chamar. E ainda há tempo, mas o tempo é agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, a história de David Brainerd nos lembra que a chama missionária nunca deve se apagar dentro de nós. Mesmo em meio à dor, à solidão e às enfermidades, ele viveu consumido pelo desejo de que Cristo fosse conhecido entre aqueles que ainda estavam em trevas. E agora, eu te pergunto, esse fogo também queima dentro de você? Será que Deus não está te chamando hoje para uma entrega mais profunda, para uma vida de oração, santidade e missão? Se esta mensagem falou com o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado para viver uma fé verdadeira e ardente. E não se esqueça, se inscreva no canal Diário Missionário. Ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de inspiração, histórias e avivamento. Porque, assim como Brainerd deixou um legado de fé, nós também estamos escrevendo, dia após dia, o nosso próprio diário. Missionário diante de Deus. Se inscreva, compartilhe e vamos juntos espalhar essa chama missionária.